Estamos aqui para mais um episódio do Pode Entrar RH e esse episódio de hoje está poderoso e forte, hein, Valéria? Eu estou trazendo aqui a Valéria, que é empresária e mentora de empresários, né, Valéria? Que honra e que prazer te ter aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jana. Eu estou me sentindo muito feliz, honrada por estar aqui com você no Pode Entrar RH. Eu estava aguardando esse convite, né? Na verdade, você já tinha me feito e que bom que deu certo. Nossas agendas no começo se desencontrou um pouco, mas que bom que deu certo. Eu estou feliz, estou me sentindo muito bem, muito à vontade, muito em casa. Eu estava ansiosa, porque eu sei que vem muita coisa boa aí para quem está nos assistindo. E eu vou dar um espaço para você se apresentar, né? Melhor do que ninguém falar quem é a Valéria, um pouco da sua trajetória, que é grande, né, Valéria? Bom, a Valéria, eu sou contadora de formação, né? Eu sou empresária nessa área, eu já tenho mais de 28 anos no mercado como empresária contábil, mas, Jana, de mais ou menos uns 5 anos para cá, a pandemia startou isso, né? A questão da mentoria de negócios. Eu recebi uma demanda muito grande de empresários nesse período, meio perdidos mesmo. Foi uma crise muito grande, exigia uma mudança de pensamento e comportamento absurdo e houve realmente um choque, né? Um choque de realidade. Eu recebi uma demanda muito grande e aí, com, lógico, todo o conhecimento que eu tenho de negócios pela contabilidade, eu comecei a assessorar, a dar consultorias, mentorias e a ajudar os empresários a organizar a cabeça, a mentalidade para novos pensamentos e novos comportamentos diante do cenário. Então, foi assim que começou o processo da mentoria, já tem 5 anos. Nesse tempo, eu fui estudar um pouco sobre neurociência, psicologia positiva, né? Eu tenho essas especializações, gestão estratégica de pessoas. Então, eu fui realmente estudar um pouco mais para ajudar melhor, né? A minha expertise com negócios já era... Eu tenho uma experiência boa pelo tempo de atuação na área contábil, vendo negócios nascerem, vendo negócios se desenvolverem, crescerem, evoluírem. E muitas vezes a mentalidade do empresário não acompanha o processo. E eu consegui identificar muito bem isso no tempo de crise. E quando eles chegaram com essa problemática, foi onde eu consegui realmente alinhar todo esse conhecimento técnico de negócios com esse de autodesenvolvimento, de desenvolvimento de uma mentalidade para que eles pudessem olhar para os seus negócios de um jeito diferente naquele momento que a crise exigia, né? Então, foi assim que eu comecei com a mentoria de negócios. Foquei muito nas mulheres, porque a demanda foi muito grande. De mulheres, eu tenho muitas clientes empresárias, e aí foi quando nasceu a mentoria Seja uma empresária de resultado, mentoria essa que eu tive a honra de ter você na 3ª edição, né? E foi assim que surgiu todo esse tema da mentoria de negócios. Muito bom. E, Valéria, mentalidade é tudo, né? Mentalidade é tudo. Tudo começa, né, na forma como você pensa. Como você pensa é como você age. Então, eu costumo dizer que muitas vezes os empresários eles crescem, eles se preocupam com a estrutura do negócio, né? Outras pessoas, outros profissionais vão chegando, mas eu sempre gosto de dizer assim, a falta da estrutura, de fato, ela trava, né, o crescimento do negócio, mas é a mentalidade que sustenta e que faz essa estrutura existir. Se ele não desenvolve essa mentalidade, ele não consegue estruturar o negócio para um crescimento sustentável, né? Então, mentalidade é tudo, porque como eu penso é como eu faço as coisas. É verdade. E, Valéria, hoje, dentro do meu contexto de clientes, né, e você também deve perceber, porque são seus clientes também, quantas potências, né, que enxergamos de que o negócio poderia ir bem mais rápido, né, o crescimento, e você enxerga ali o empresário ainda dentro daquele operacional, centralizando tudo com aquela insegurança, né? Eu acho que deve ser uma das causas aí que você mais enxerga, né, que a gente está trazendo aqui, né? Como é que você enxerga isso, né? Um empresário que fica ali segurando o operacional, que centraliza mesmo, até pelo cuidado, né? Ele criou aquele negócio, né? E aí, realmente, o cuidado de será que vai ter alguém que vai fazer como eu estou fazendo, né? Como é que você trabalha essas questões, essa quebra, né? Porque se ele não trabalhar isso, a gente já sabe que ele não vai crescer, né, Valéria?
Janaína, você tocou num ponto assim muito interessante. O empresário, quando ele começa o negócio, né, especialmente aqueles que começam pequenos mesmo, que pequenas e médias empresas é o maior número, né, de negócio, é o que realmente predomina. Então, quando a gente pensa nesse empresário, quando ele começa fazendo tudo no negócio. Né? Ele entende do operacional e o negócio começa a crescer, esse operacional começa a gerar resultados e começa a crescer, ele começa a ter a necessidade de criar uma estrutura de financeiro, de comercial, de administrativo, estrutura operacional técnica mesmo, e isso começa a ter um crescimento. E o crescimento acontece, mas a mentalidade dele segue quando era no começo, quando ele tinha que fazer tudo. Então, ele tem um gerente operacional, ele tem um responsável pelo financeiro, mas ele acha que ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, o negócio não funciona. Se ele sair de dentro do negócio, as coisas param. Então, é por isso que eu gosto de dizer que a estrutura é importante, mas é a mentalidade que faz essa estrutura existir, porque não adianta ele setorizar a empresa, como acontece. Eu trabalho muito com consultorias, desenvolvimento assim, do processo estratégico, colocando as pessoas no seu devido lugar, em parceria com o RH, né? E é muito claro quando eu peço o desenho, a estrutura de organograma, não ter. Porque ele ainda se vê como ele. Né? Então, ok. Então, vamos aqui mapear os setores. Dentro do contexto estratégico, é uma das primeiras coisas que a gente faz. Então, quando ele olha, que ele vê que ele tem um financeiro estruturado, que ele tem o departamento pessoal, que ele tem o RH, que ele tem o comercial, que ele tem o operacional, que dentro do operacional tem N setores, que ele olha aquilo, ele entende por que ele está tão sobrecarregado. Então, assim, dá trabalho desenvolver as pessoas, né? Então, quando ele pensa em desenvolver as pessoas, que isso é uma crença limitante, eu vou logo fazer, porque ninguém vai fazer melhor do que eu. Então, é aí onde ele fica preso nesse processo de mentalidade que impede o crescimento do negócio. Existe uma diferença entre ser necessário e ser centralizador, né? E eu percebo no dia a dia que eles confundem muito isso. Confundem demais, porque o ser necessário é quando eu estou ali para orientar, para liderar, para conduzir, né? E fazer com que eles tenham condição de fazer. Né? Então, assim, quando eu coloco dentro do ser necessário, eu estou me colocando dentro de uma condição de, se eu sair realmente, ele para. Percebe como é uma questão de mentalidade? E essa chave só vira quando ele entende que ele precisa se autodesenvolver primeiro. Quando ele entende que ele precisa se autodesenvolver no contexto do negócio, porque o que trouxe ele até ali não é o que vai levá-lo até adiante. Então, o que ele precisa? Ele precisa de novos conhecimentos. E, normalmente, esses novos conhecimentos é no desenvolvimento de habilidades para gerir o próprio negócio. É saber delegar, né? Entender que ele precisa delegar, porque se eu não souber delegar, eu me torno refém das pessoas. Eu me torno refém das pessoas. Então, assim, esse o entendimento que o empresário hoje tem que ter, que ele precisa se autodesenvolver para ocupar um novo espaço dentro de um negócio que cresceu e que não é mais a realidade de quando começou. E, Valéria, hoje, dentro do meu contexto, que eu trabalho com empresas familiares, eu trabalho com gerações, né? Uhum. Então, você imagina a diferença de uma geração para outra. Né? Então, Imagina. Tem lá o fundador, né, que tem essa mentalidade que nós estamos falando aqui, que precisa de um trabalho a mais para quebrar, para descentralizar, para delegar. E tem aí uma nova geração chegando, sedenta para fazer, né? E está lá ele ainda tentando controlar tudo e muitas vezes o negócio travando ali. Eu tenho muitas dessas realidades, né? E existe um choque mesmo. E é impressionante perceber como o empresário sofre para soltar isso, né? E isso é uma questão de mentalidade.
Isso é uma questão de mentalidade, né? Ele entender que é um novo momento do negócio e que, de fato, precisa de novas coisas. O precisa mercado de um novo direcionamento. exige, Exato. Né? Precisa de um novo direcionamento, um novo modelo de gestão, um modelo que acompanha a evolução desse processo de mudança, né? O consumidor muda seu comportamento o tempo todo, o cliente muda, as pessoas mudam. Então, assim, é o quanto ele sofre para processar isso e entender que não é um luto, né? É uma estratégia de crescimento, é uma estratégia para o negócio seguir crescendo de uma forma sustentável. Então, é essa virada na mentalidade que eu costumo trabalhar nas minhas mentorias e nas minhas consultorias. É fazer com que ele tenha um novo olhar, é uma nova visão. Isso sem sofrimento. Porque quando eu não compreendo o contexto, esse desconhecido me causa sofrimento. Mas quando você abre um novo campo de visão, quando ele olha, ele consegue compreender. Porque o empresário, ele quer crescer, ele quer evoluir, né? E não é sobre perder controle, é sobre criar um novo modelo de gestão que possibilite que o negócio siga sustentável. E quando ele começa a entender isso, essa chave ela vira. Né? Porque uma das coisas principais nesse ponto que eu mostro é, olha, os principais pilares do negócio são pessoas e processos nessa ordem. Porque sem pessoas desenvolvidas, os processos não rodam. Então, quando eu consigo mapear e fazer com que ele entenda isso, ele relaxa e ele passa a contribuir. Porque muitas vezes eles travam, né? Eles travam, são muitos os conflitos, né? Desse novo com esse mais conservador. Então, é uma questão de realmente de dialogar, é uma comunicação que tem que fluir com muita clareza, né? E o entendimento, chegar no entendimento comum. E aí ele acaba entendendo isso e encontrando um novo posicionamento naquele contexto. Né? Ele começa a ver que realmente a posição dele não é mais essa. Né, que existe uma nova posição onde ele vai poder contribuir melhor com a experiência, né, dele, com o conhecimento. Porque muitas vezes... E ali ele desenvolve muito, ele aprende muito dentro desse novo. É um momento, né? Tem um momento que ele consegue sustentar, né? No início, quando a empresa ainda está pequena. Então, realmente, a gente tem, né? Você deve ter clientes, eu tenho, que hoje realmente a estrutura é mais centralizadora porque ainda é pequeno, né? Mas ele, como pequeno, ele está trabalhando para crescer, né? E aí essa mentalidade precisa acompanhar, né? Porque vai ter uma hora que ele não vai conseguir. Exatamente, exatamente. Então, assim, dentro desse contexto, ele entender, tem muita coisa que ele desconhece aí. Ele conhece muito bem da questão operacional, Sim. do negócio, mas ele não conhece muito sobre práticas de gestão. O negócio, quando ele começa, o empresário vai fazendo. Quando ele acontece, que ele estabiliza dentro desse operacional, que a empresa já está no mercado, a empresa já está posicionada, ali, a partir daquele ponto ali, agora é uma rota de crescimento. É uma rota para criar uma estrutura que sustente. E para criar uma estrutura que sustente, ele tem que ter uma mentalidade que corresponda a essa necessidade. Se a mentalidade ainda é do começo, ela não sustenta. Ela não sustenta. Eu peguei um trabalho e que o empresário até tinha uma estrutura boa, ele setorizou a empresa, mas como esse processo de mentalidade, o entendimento dele é que ele tem que estar lá dentro o tempo inteiro, que sem ele não... E é até bom, porque quando os funcionários que ele esteja, ele é uma autoridade, né? Os colaboradores, quando vê ali o dono da empresa, isso é bom, mas... ele tem que entender que o papel é mais desse posicionamento. E ele tem que soltar, ou seja, delegar, para que as coisas fluam, né? E nesse contexto, quando ele foi uma das coisas que ele disse, olha, eu já entendi. Essa fala dele me chamou muita atenção, porque eu tive lá, a gente já tinha tido umas 3 reuniões antes de fechar esse contrato. E ele foi e disse, olha, eu já entendi. Eu já entendi que eu tenho que encontrar uma nova forma de fazer. Porque na cabeça dele é como se ele fosse perder o controle Sim. de tudo. E não é. Pelo contrário, ele
seria estruturar para que ele pudesse ver melhor e controlar melhor, sem ter que se envolver tanto, deixando cada especialista na sua área trabalhar. E aí ele disse, eu já entendi. E, de fato, eu não tenho conhecimento na sua área. Ele saiu apontando na sua área. Mas eu sei do meu negócio e eu sei aonde eu quero chegar. E eu, pronto. A ficha caiu, ele já entendeu tudo. Né? Então, eu agora já sei. Então, eu só preciso, então, ter clareza. Então, muito, quando ele se agarra, quando ele cria essa narrativa para ele, que se eu sair, é falta de conhecimento mesmo, sabe? É falta de um novo jeito de fazer, é aprender um novo jeito de fazer. E aí onde está o ponto. Quando o empresário, ele entende, ele busca ajuda para compreender melhor isso que vira, ele passa a ter uma vida mais tranquila, mais leve, a sobrecarga, ela deixa de existir e o negócio, pode acreditar, o negócio flui assim muito bem, porque ele consegue estabelecer uma relação de confiança, né? Mas ele precisaria estar aberto para isso. E só a mudança de mentalidade favorece. Só a mudança de mentalidade vai favorecer um processo desse. Eu vejo tantos empresários nesse processo, né, querendo, tem esse entendimento que precisa, mas ainda tem aquelas travas, né? Então, no dia a dia, eu trabalho muito isso. Eu vejo muitos empresários, Valéria, que acham que eles só estão trabalhando se estiverem sobrecarregados. E aí eles trabalham, eles precisam ser o primeiro a entrar, o último a sair, porque é o dono. E eu como RH, vejo eles projetando nas outras pessoas. Então, eu trabalho muito isso no dia a dia. Às vezes, o empresário chega e diz, Janaína, o João é o melhor funcionário, porque é o primeiro a chegar e 8 horas da noite ele ainda está aqui. Só que quando eu vejo uma situação dessa, e a gente sabe hoje dentro do RH que existem profissionais e profissionais, né? E tem muitos profissionais que não são produtivos. Não é porque estão muito tempo na empresa que estão produtivos, né? E aí já teve um empresário, né, que eu fui a fundo, né? Ele admirava muito, ele era exatamente esse perfil. Ele admirava muito um colaborador. E aí eu fui a fundo para entender, até porque é uma sobrecarga de trabalho. Né? O colaborador chega às 7 horas, sai 8, 9 horas da noite, e eu fui entender, não, tá errado, como RH a gente precisa identificar isso, e precisa de mais uma pessoa no setor. E ele era o exemplo para o empresário, porque parecia, né, olha, eu me identifico. E aí, quando eu fui a fundo ver as atividades, eu me deparei com uma situação não muito bacana, né, que esse colaborador, ele ficava um tempo à tarde parado, e começava a fazer as atividades 6 horas da noite e às 8 horas, porque ele entendeu que era valor para o empresário se ele ficasse até mais tarde. Olha isso, olha o perigo disso, né? Do empresário que não está acompanhando, que não quebra realmente essa mentalidade de ser mais estratégico, né? E ele acaba sendo esse espelho mesmo, sabe? Quando eu entro com o trabalho da consultoria, que eu faço um trabalho do desenvolvimento dessa mentalidade do empresário, nós temos que descer para as lideranças. Perfeito. Porque referencia, é o espelho, né? Acaba que esses líderes, eles espelham esse comportamento do empresário. E esse é um dos pontos que eu mostro. E quando ele diz, eu estou espelhando isso? Eu falo, sim, você está espelhando isso. Você está espelhando isso. E quando realmente o que impulsiona no processo de mudança é esse entendimento, né? É exatamente esse entendimento. Então, nós sempre descemos para as lideranças, faça um trabalho de conscientização do ponto de onde ele está, como ele está, né? E onde a empresa quer chegar, qual o caminho que nós temos que fazer. E quando eles fazem essa análise dentro do processo, ok, então realmente eu preciso mudar aqui um padrão de comportamento. E não tem como eu mudar um padrão de comportamento sem ter um conhecimento novo, sem criar um novo modelo mental em torno daquilo ali. Então, eu preciso realmente compreender, ter clareza de algumas coisas para poder mudar o meu comportamento. Porque como eu penso é como eu ajo. Né? Então, eu preciso criar novas, e só o conhecimento é que favorece isso. Né? Então, e normalmente, quando o empresário ele fica preso nesse vórtice de crenças, né? Isso está muito relacionado à crença de escassez. Ele tem medo de perder dinheiro,
ele tem medo de perder o controle da empresa. Muito bom. Né? Ele não entende muito sobre a cultura, mas ele vê que aquele negócio tem a essência dele, tem um jeito dele de ser, e ele tem medo de perder isso. E nós trabalhamos, eu trabalho muito em parceria com o RH, e nós sabemos que não é assim que se fortalece uma cultura. Não é assim, não é? Então, quando ele começa a ter esse entendimento, eu tenho uma parceria muito boa com os RHs, viu? Com certeza. Porque a gente sabe que muito dos problemas dentro das empresas vem do espelho do empresário, né? Não, ele é o farol, ele que espelha realmente os padrões de comportamento. Eles até querem que a gente trabalhe a base, né? E a gente, às vezes, até tenta trabalhar, mas quando vem lá de cima, que a base olha para cima e vê que é totalmente diferente, desfaz o trabalho na base. Eu escuto muito isso dos RHs, muito isso. Valéria, porque assim, ele diz o que ele quer, e de fato o empresário ele quer isso. Sim. Né? Ele quer isso. Ele só não entende que a forma como ele pensa e age vai na contramão disso que ele quer. E é aí onde eu entro. Eu tento, quais são as estratégias do negócio? Essa consultoria que eu fechei recente, ele dizia assim, eu fiz algumas perguntas da cultura, ele falou assim, olha, aqui tem muito, eu sei que a menina do Recursos Humanos tem muito jeito dele de ser. Ok, vamos fazer aqui, vamos dar clareza a esse jeito de ser. Esse jeito de ser é entrar às 6 horas da manhã, esse jeito é o seu primeiro a entrar, a última a sair. E aí, quando mas você fala em resultado. A cultura é de resultado ou é então, quando ele começa a criar clareza dessa cultura, ele cai em si, ele foi dizer, então eu tenho que realmente fazer as coisas diferente para poder espelhar diferente. Então, quando o RH faz o mapeamento da liderança, a liderança está um espelho fiel do dono, do empresário. E é aí onde a gente entra para... A mudança, Janaína, ela reflete de cima para baixo. Ela desce, é como uma água que jorra. Totalmente. Né? É como uma água que jorra. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Então, assim, o que você está fazendo jorrar? O que está descendo? Né? Para alimentar aí essas pessoas, para matar a sede dessas pessoas, orientar essas pessoas, fortalecer essas pessoas. O que está descendo? O que está espelhando? E aí, quando nós vamos fazer esse plano de trabalho, a autoconfiança vem, né? Ele se sente seguro porque antes o desconhecido é o que gera medo e o medo é o que gera os pensamentos de escassez, é o que realmente, né, ele tem medo de perder o controle, e quando ele vê que quanto mais ele agir de uma forma que favoreça o processo da gestão, que dê clareza ao seu processo de gestão, que realmente coloque essa cultura que ele tanto quer, que isso se traduza de fato, né, num exemplo fiel, ele começa a entender o caminho e aí ele se abre a esse conhecimento. Né? Então, é muito comum, hoje eu acho muito bacana, quando eu vejo esses empresários, ele poderia não estar ali, mas ele senta para receber os treinamentos junto com líderes, e aí onde ele fortalece esses líderes, porque até então ele diz, eles olham para ele, e se ele está aqui renovando esse conhecimento, se ele está aqui aprendendo novas coisas, eu também preciso aprender. Então, sempre que eu digo, quando quer trabalhar os líderes, o senhor tem condição de estar junto nessa, você não vai perder nada, porque conhecimento é sempre bom, né? Conhecimento, quero demais. Então, quando o empresário está aberto a esse processo, nossa, flui de uma forma brilhante. Né? O crescimento começa a acontecer de uma forma estruturada, de uma forma sustentável, de uma forma leve para todo mundo. Né? Então, o grande lance da questão hoje que os empresários precisam entender, o desafio maior está em entender que quanto mais eu invisto no desenvolvimento das pessoas, melhores resultados eu vou ter. Então, essa é o X da questão. E quando fala em desenvolvimento de pessoas, ele precisa se incluir. Ele tem que ser o primeiro, a levantar a mão e dizer vamos, porque é para aí que está todo mundo olhando. E esse simples movimento faz muita diferença, né? Nesse processo de desenvolvimento, é claro, quando a gente enxerga uma empresa que nós estamos lá como RH promovendo um plano de desenvolvimento de liderança, você enxerga a diferença quando a alta liderança está inserida nesse processo e quando ela não está.
Entendeu? Quando ela não está, precisamos de um movimento de sensibilização muito grande. Porque você está falando, mas eles estão vendo por que ele não está aqui. Exato. Porque eu vou fazer o melhor, mas aí vai travar lá em cima. Quando eu chegar lá, ele não vai ter o movimento que a gente está fazendo aqui. Né? E às vezes cai aí a performance, né? Esse engajamento. Né? Eu sinto muito isso, Valéria. Tem uma estratégia que eu gosto muito de usar quando eu inicio os meus processos de consultoria, que está muito dentro do que você acabou de falar. Muitas vezes eles contratam consultorias, por exemplo, eu chego, né? Sim. É como se, pronto, vai chegar, vai resolver tudo. Pronto, vai todos salvar, os meus... vai salvar. Vai salvar. Eu não deixo muito essa expectativa se instalar, não. Então, uma das estratégias que eu gosto de usar é alinhar com o empresário para que façamos, nada começa realmente a acontecer dentro do trabalho da consultoria ou da mentoria, sem que tenhamos uma reunião de sensibilização com as pessoas mais estratégicas nesse processo. E dentro dessa reunião de sensibilização, ele conduz a reunião. Perfeito. Ele conduz a reunião onde ali a gente estabelece um marco dentro da empresa. Ali começa um novo ciclo. E essa fala é dele. Quando ele fala, ele também se compromete com aquilo. Né? Então, isso é algo que eu sempre... mas eu estou ali, do lado dele, ele me apresenta. E, inclusive, nessa empresa foi muito especial esse momento, né? Porque ele começou a falar, e quando ele começou a falar, ele começou a fluir, ele começou realmente, ele colocou a alma dele ali, e todo mundo ficou ali encantado. Já está no processo de engajamento. Exato. Né? E ali eu percebi que ele selou o compromisso. Então, essa reunião, nós começamos por aí, e ali todo mundo sente que ele está... Então, o ponto de partida não é a consultoria. Ponto de partida não é o profissional que está chegando, eu ou você que chegar, não. É o dono da empresa, é o empresário. E no final, ele tem uma sensação de bem-estar, de realização. Ele falou assim, eu nunca fiz uma reunião tão boa, é muito comum eu escutar isso. Mas é porque você fez uma reunião estratégica, você fez uma reunião intencional, você agora sabe o que você quer para o seu negócio. Né? Então, é preciso que o empresário primeiro vire essa chave dessa mudança, né? Para poder ele espelhar esse processo e dizer, olha, esse é o caminho, porque é ele quem diz. Não somos nós que estamos chegando, né? Nós somos apoio, né? Estamos ali para facilitar, né? Então, é muito comum, sabe? Empresas que se desenvolveram, que cresceram e que os empresários estão ali cansados, exaustos, com uma crença absurda de que ele tem que estar, de que ele tem que chegar cedo. Ele até tira as férias, né? Ele ou ela, ou o empresário ou a empresária, ele até tira as férias de 5 dias correndo, de 10 dias correndo, e existe uma culpa ainda, eu tenho que voltar, eu tenho que... E fala isso com uma premiação, às vezes, né? Exato. Olha, eu só tiro 5 dias de férias, né? Exato. Muitas vezes eu escuto assim, eles falando, eu não tiro férias, eu tiro 5 dias de férias, como se fosse algo muito positivo, né? E nada disso é sobre trabalhar menos. Não. Nada disso é sobre trabalhar menos. Quando ele falou para mim que, olha, essa foi uma das reuniões diferentes. Mas por que foi diferente? A sala de reunião era a mesma, as pessoas eram a mesma, ele estava diferente. Porque ele começou a ter novos entendimentos, ele começou a ter um novo conhecimento e ele começou a gerar um novo comportamento a partir disso. Ele colocou ali, ele falou, ele fez fluir uma alma ali naquela reunião que acabou tendo um resultado positivo, inclusive o processo, né, é um dos processos que eu tenho muito orgulho. Foi estratégico. Então, não é sobre trabalhar pouco ou muito, é sobre trabalhar melhor, é sobre trabalhar de uma forma mais clara, é sobre trabalhar de uma forma mais intencional, né, com clareza de onde se quer e de que resultado se quer. Eu sempre costumo dizer para eles, olha, sempre que você for fazer qualquer ação, visualize, escreva o resultado que você quer. Se começa pelo resultado, o resultado não é o final, é o começo. Porque se eu não tenho clareza de qual é o resultado que eu quero, eu não vou ter realmente um padrão de comportamento que vai me levar àquele resultado. Então, começa na mentalidade. Eu preciso mentalizar, eu preciso entender, eu preciso dar clareza desse resultado, para que eu possa ter a energia, as estratégias e a intencionalidade para fazer e atingir o resultado. E isso é o que faz a diferença. Porque muito da mentalidade é essa. Eu vou fazer porque eu quero esse resultado. Mas ele não analisa se como ele vai fazer, o que ele vai fazer,
vai gerar esse resultado. Né? Só quer. Então, as primeiras reuniões são assim, sensibilização Muito e bom. desenho do resultado que se quer. Porque se eu tiver clareza do que eu quero, eu construo esse caminho e eu chego. E é como se ele quebrando tudo isso, né, que você falou, você começa a ver uma mudança de comportamento, de crescimento, né? Você vê que esses empresários, eles costumam, puxando aqui um pouco para o RH, a selecionar pessoas melhores do que ele. Né? Então, eu quero os melhores do que eu, para me ensinar, para me ajudar, para me apoiar. Começa a extrair desses profissionais o que ele não sabe, começa a delegar, entendeu? E você vê que o negócio vai só ampliando, né? Mas isso é a minoria, isso é o fora da curva, né? Né? É o fora da curva. Mas pena, esse né? é o caminho, que é exatamente aí onde eu entro com as minhas falas, né, com os meus treinamentos, com as minhas mentorias. Né? Essa minoria tem que se transformar numa maioria. Tem que se transformar. Especialmente para aqueles que querem realmente um crescimento sustentável. É sobre saúde, né? É sobre saúde. Até mesmo a gente fala aqui do crescimento do negócio, porque é uma consequência, mas a saúde mesmo, das outras áreas da vida, né? Que você trabalha muito bem na mentoria, né? É família, é outras áreas também que você tem que olhar e pensar para que você esteja bem naquele negócio, né? Porque você está impactando pessoas o tempo todo. Exatamente. Você está dentro de uma empresa, tem várias pessoas olhando para você. Você está inspirando em tudo. E Janaína, é super importante, eu faço muito isso nessa reunião de sensibilização e entra um pouco dessas áreas, né? Porque você tem que fazer, todos veem o ganho que eles vão ter. Né? E assim, não é sobre entrar, trabalhar, passar muito tempo, não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de tempo, é sobre resultado. Né? E não é um resultado com pressão absoluta, adoecedor. Não é sobre isso. É um resultado onde as pessoas estão conscientes para gerar esse resultado. E isso só se alcança treinando as pessoas. E isso só se alcança levando esse conhecimento, quebrando isso. É tão comum quando a gente chega nas empresas, Valéria, mas sempre foi feito assim. Nossa, Valéria. Valéria, olha, a empresa tem 28 anos. Estamos fazendo isso há 28 sempre foi feito anos assim. E deu certo. Exatamente. E eu sempre fui dizer, gente, isso significa que as pessoas que estão aqui há 28 anos vão ter que ser reintegradas dentro deste novo. E é desenvolver. É como eu costumo dizer para ele, você tem pessoas com caráter fantástico, que é o que você precisa. Diante desse novo que a empresa está construindo, vamos treinar essas pessoas. Sim. Vamos mostrar que o caminho é esse. Eles também precisam ser, né, treinados, eles precisam desse novo. Então, esse é o caminho, Janaína. Mas depois que o empresário compra a ideia, é muito mais fácil, né? Porque as pessoas já enxergam que houve a mudança, já enxergam o caminho que ele quer e pronto. Aí, claro, vamos ter também um trabalho nas pessoas. Mas o caminho flui, como você falou. Flui muito mais, porque as pessoas já sabem para onde elas têm que ir. Elas vão precisar realmente se movimentar. Quando a mentalidade do empresário não muda, as pessoas usam como muleta isso. Né? Às vezes a gente chega como RH, quer implementar, o empresário vai, implemente, pode fazer as mudanças, pode fazer as melhorias. E aí a gente tenta, mas eles não sustentam. Não sustenta porque é preciso criar um novo cenário. E esse novo cenário começa na mentalidade de todo mundo. Então, não tem outro caminho. É mostrar, apontar esse caminho. E como desenvolver um trabalho desse? Inclusive, eu imagino, assim, eu vejo as dificuldades que o RH tem. Como fazer um caminho desse sem o apoio do empresário? Eu só tenho uma expressão de dizer como enxugar um gelo, né? Você faz e aí você está aqui dizendo como é esse novo que tem que fazer, ele olha para o empresário e vê algo que é diferente disso aqui, o que vai prevalecer? E aí eu faço também isso que você faz. Todas as vezes que eu vou implantar o RH, eu fecho com ele. No momento da apresentação, de informar do projeto, da chegada do RH, você vai precisar estar comigo. Né? As pessoas precisam entender que é um desejo seu, não é um desejo meu. Estou aqui para ajudar, para contribuir. Mas você, como empresário, você quer, né,
trazer a gestão de pessoas para cá mais estruturada, quer trazer um RH. E, assim, todas as pessoas gostam, né? Quando tem a mudança... É um renovo. É desconfortável, né? porque é natural da gente. É o novo, né? O novo gera um desconforto. Mas quando você vê a coisa acontecer e você sabendo fazer exatamente da forma que você está falando, trabalhando de cima e descendo, fluindo, todo mundo é beneficiado. E quando ele começa a ver, né, tudo isso fluindo de uma forma mais leve, intensa, porque mudança, é como você falou, exige. E muitas vezes mudar dói, né? Mas quando ele vê que as pessoas estão começando a entrar, que ele começa a ver esse resultado, ele entende. Aí ele diz, mas por que eu não pensei nisso antes, né? Então, agora sim, agora eu vou viver. Tem alguns empresários que já estão nesse processo mais avançado, que hoje têm uma vida mais, sabe? E o negócio só cresceu. Ele tem menos tempo dentro do negócio, podemos dizer assim. Ele tem mais controle do negócio, porque ele foi buscar conhecimento para entender melhor. Ele tem novas ferramentas, novas formas de ter acesso à informação que antes ele não tinha, porque ele achava que ele tinha que fazer tudo, ele não estava aberto a esse novo, essa inovação. Então, quando ele começa a entender isso, ele começa a ver o reflexo disso na vida pessoal dele, na família dele, né? Então, assim, é incrível, é fantástico. É fantástico. É fantástico. Ele começa, de fato, a entender que ele ainda trabalha muito, mas ele trabalha com muito mais qualidade. Trabalha que a vida agora, dele né? melhorou. Né? A vida dele pessoal melhorou. Isso reflete nele como pessoa. Ele se sente mais feliz. Ele se sente mais aliviado. É como se um peso tivesse saído. Né? E ele se sente mais autoconfiante. E isso reflete nos líderes, isso reflete para que tudo flua, né? Não é um modelo de perfeição, mas ele começa a concentrar a expertise que ele tem no negócio dele de uma forma estratégica. Ele começa a ter pensamentos e comportamentos mais estratégicos. E aquilo cria um novo clima, um clima de renovo mesmo na empresa, né? Então, é muito, muito, muito importante isso. Quando você me convidou, você tinha dito, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho que você fez fora, né, em Moçambique e tal. Olha, a gente roda o mundo aí, a gente vê que dentro do negócio, as dores são as mesmas. Muda a cultura. Brasil, Moçambique, parecida as dores. E Portugal, né? Porque eu trabalho com portugueses. Foi, né? Muito bom. Trabalho com portugueses e brasileiros também. Então, assim, dá para perceber, porque são pessoas. Empresa é feita de pessoas, Janaína. Né? Tem uma frase que diz que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nada. Né? Então, dentro do contexto do negócio, é exatamente assim. Mas né? tem algum ponto que você achou diferente do Brasil para os outros locais? O que muda, na verdade, são só questões culturais. Só, né? Só questões culturais. Né? Esse trabalho que eu fiz fora, claro, foi a terceira vez que eu fui, então eu estudei muito a cultura, né? Analisei muito essa questão da cultura, mas padrões de pensamentos, comportamentos, os problemas do negócio em si são os mesmos. São os mesmos. Quando eu vou para lá, eu trabalho muito com mentorias para empresários. E, claro, eu trabalho também toda a cadeia, porque desce, é aquilo que eu falo para você, acaba descendo e eu acabo conduzindo, ajudando eles a conduzir esse processo de desenvolvimento dessa liderança também, dentro do contexto da mentalidade sempre. É a liderança desenvolver aquele padrão de mentalidade do dono. Sabe aquela história de que pensar como dono? Sim. Tá. É mais ou menos isso. Agora, como é que eu faço um funcionário ali, do tático, pensar como um estratégico? Eu tenho que desenvolver. Eu tenho que ter clareza. A comunicação nessa empresa tem que fluir. Então, tudo isso tem que entrar. Porque muitas vezes, até enquanto o empresário não sente, porque ele sente quando cresce, né? Quando dá aquele boom de crescimento, que ele percebe que ele tem aí, sei lá, 200 colaboradores, ele tem muito, que ele olha e ele fica... E aí onde ele começa a fortalecer esses padrões de crenças limitantes, né? Perdi o controle. E agora o que eu vou fazer? Porque eu não posso soltar isso aqui. E aí ele acha que ele tem que fazer tudo para um negócio que é enorme. Aí né? ele Então, tenta segurar mais ainda. Aprender a fazer um novo modelo de gestão. Só isso. É só isso. Então, não é diferente.
Lá não é diferente. Tanto é que eu criei todo um programa de consultoria e mentorias para o negócio mesmo. E eu faço... Eu só observo a cultura. Então, o trabalho no Brasil e fora do Brasil, a metodologia é a mesma, Você né? só olha para a cultura. Você só olha para a cultura. Perfeito. Porque os problemas, as dores são as mesmas. Né? As dores são as mesmas. E o interessante é que quando ele vê tudo fluindo, quando ele vê tudo realmente acontecendo, está dando certo, é quando ele começa realmente a relaxar e aí ele começa a trabalhar de um jeito diferente, ele começa a apostar jogando tênis, ele começa a viajar, ele começa dele, porque né? Cuidar dele, cuidar da família, né? Cuidar da vida, cuidar da saúde. É quando ele abre espaço para pensar nisso, né? E é muito incrível assim esse trabalho, assim, é um trabalho que tem um impacto na vida das pessoas, Janaína. Porque o negócio, eu costumo muito dizer isso, o negócio ele tem que servir o dono e não o dono servir ao negócio. Perfeito. Ele não tem que ser o funcionário do negócio. Tem que ser uma ele meta, tem que criar né? uma estrutura para que aquele negócio proporcione para ele uma qualidade de vida que ele um dia sonhou. E isso depende do padrão de pensamento e comportamento dele. Não é sobre as pessoas que estão ali. É sobre ele que está conduzindo essas pessoas que estão ali. Muito bom. Valéria, que aula, hein? Muito bom te ouvir, né? E ver todo esse trabalho rico que você faz. Muito obrigada por nos proporcionar. Estou aqui com o meu planner, né, gente? Fiz um trabalho também com a Valéria, que tem esse planner que é muito bacana, onde a gente consegue se organizar, né, como uma bússola mesmo, nos orientando, porque as coisas não podem ficar soltas, né, Valéria? É bom quando a gente escreve, quando a gente enxerga. Muito bom esse material, né? Fiz uma mentoria também com a Valéria, maravilhosa. Um trabalho, assim, que me ajuda como RH, né? Porque facilita. Se a Valéria passou antes, é muito mais fácil, né? Colocar o RH e fluir, crescer e a gente realmente colher esses resultados, né? Trazendo esse ambiente saudável também para os colaboradores, né? Que é isso que a gente busca mesmo. Também, né? Um dono saudável, um empresário saudável, como você falou, flui e acaba que a atmosfera ali fica um local muito melhor para trabalhar, para produzir, né? E aí ele passa a espelhar melhor, né? Ele está saudável, ele está bem com ele mesmo, a vida dele está organizada e ele passa a espelhar melhor. Inspira a liderança. Olha, meu líder, ele faz exercício físico, ele cuida da família e aí os líderes vão... né, se inspirando, né? Muito bom. Né? Janaína, você agora fez meu coração bater forte com o Planner Crescer. Na verdade, só vale a pena dizer aqui que o Planner Crescer nasceu muito com esse intuito, né? O empresário ter o norte, através do Planner, ele vai ter o norte para criar essa nova estrutura, esse conhecimento que abre realmente, que faz essa visão expandir. E o Planner é uma ferramenta, né, muito boa para isso. Tanto é que o plano é uma ferramenta de planejamento, ele não é uma agenda. E ele começa com muitas ferramentas de autodesenvolvimento. Aí eu conduzo o empresário, a empresária a pensar para poder realmente começar esse processo de mudança de mentalidade. E é um exercício, de virada de chave. Não é fácil. É um exercício. Não é fácil, porque nós vamos no dia a dia sempre pensando no cliente, entregando o nosso trabalho. E aí, quando eu parei, agora é a hora de pensar em mim. Exato. E aí, a gente sabe que tem um exercício, né? Tem uma demanda, mas que é muito rica, né? A colheita, né, do que você faz. E é muito quanto bom. mais você vai se desenvolvendo, mais você vai proporcionando crescimento ali ao seu redor, porque tudo é um reflexo comportamental. Né? À medida que você consegue se organizar dentro do contexto da neurociência, a gente estuda muito, o cérebro ele precisa de ordem para fazer as coisas. Se você não dá essa ordem, se não tem a organização, ele se perde, ele não flui. Aí entra naquela história da Alice, qualquer caminho serve. Né? Então, quanto mais ordem, o plano ele veio para dar essa ordem. Né? Quanto mais você organiza o seu cérebro, quanto mais clareza você dá para ele, mais você fica produtivo, mais você gera resultado. E mais você inspira, né? Muito bom, muito obrigada pela sua disponibilidade. Prazer. Sei que a sua agenda é desafiadora, né? Mas agradeço demais a todos. Espero que
todos tenham aprendido muito. Quer deixar um conselho, um recado para os nossos telespectadores? Olha, primeiro eu quero te agradecer por esse convite. Eu estou feliz demais, né, por esse nosso papo. Foi muito, muito lindo, muito especial. E o que eu posso dizer, o que eu posso deixar eu sempre digo que é preciso ser primeiro. Você precisa olhar para você, entender a sua essência, porque é ela que vai vazar pelos poros dentro do seu negócio. Então, é importante entender esse ser para poder crescer, né? Então, é autoconhecimento, é virada de chave, é nova mentalidade. Muito bom, obrigada. Um beijo, obrigada muito a todos vocês e se debrucem aí com todo esse conhecimento maravilhoso aqui que a Valéria trouxe pra gente. Tchau, tchau, até a próxima.